Queridos amigos da Sociedade Espírita Irmã Rosália, o meu abraço a todos e as minhas saudades, que são imensas, dos amigos, dos frequentadores, dos assistidos, do trabalho que fazíamos aí. Mas hoje nós podemos conversar, mesmo à distância, e eu gostaria que vocês me sentissem presencialmente aí, junto com vocês. E nesse mês que inicia-se, o mês de dezembro, onde comemoramos o nascimento de Jesus, nada melhor do que começar a primeira reunião falando de sua mãe, Maria. Maria, que foi escolhida para ser a mãe do Espírito, que é o nosso governador, que é aquele que acompanhou toda a formação do nosso planeta e de outros planetas, e que veio até aqui encarnando num corpo material para nos mostrar o caminho. E ele o fez durante toda a sua existência. Ele não perdeu um só momento para que cumprisse a sua missão. E a sua mãe, humildemente, mas sempre com aquela preocupação de mãe, o deixou livre para cumprir a sua missão. Mas, certa vez, ela estando em casa, João, o apóstolo, chegou até ela e disse que seu filho havia sido detido. Maria, como toda mãe, ficou extremamente angustiada e queria ir ao local onde o seu filho estava. E João pediu que ela ficasse em casa e ele viria trazer as notícias. Algumas horas depois, ele voltou dizendo que Jesus havia sido preso. Maria não se continha na sua angústia. Como seu filho, sendo preso, aquele que só fez o bem durante toda a sua vida, não é possível, ela precisava fazer alguma coisa. Horas depois, João voltou dizendo que ele tinha sido condenado. Aí Maria saiu e foi até o local da prisão. E lá chegando, já viu seu filho com um manto vermelho, uma coroa de espinhos na cabeça e um cajado, simbolizando um cetro de um rei. E ela não se conteve, chorou amargamente e queria ir conversar com as autoridades, mas João disse que ela não seria recebida, principalmente por ser uma mulher do povo. Quando Pilatos colocou Jesus e Barrabás para que o povo o escolhesse o que seria condenado, Maria teve um minuto de esperança. Aquele povo que foi tão sempre atendido pelo seu filho, agora iria escolhê-lo. No entanto, escolheu Barrabás. Maria chorava e ela começou a acompanhar a caminhada do seu filho até o Calvário. Queria ajudá-lo a carregar a cruz, mas os soldados impediram. Foram momentos para o coração de uma mãe de dor atroz. Seu filho sendo chicoteado, carregando aquele madeiro. E todos os apóstolos sumiram, com medo de serem aprisionados. Ela estava só,
com Maria de Magdala. E a caminhada até o monte foi extremamente penosa para Jesus. E quando começaram a pregar-lhe as mãos, os pés, Maria sentiu uma dor tão imensa e ela começou a relembrar a infância do seu filho, as alegrias, as pessoas que ele levava para dentro de sua casa. Inclusive um dia levou um bandido extremamente perigoso e convidou-o para sua casa e lá conversou com ele, atendeu-o. Ele não deixava ninguém sem uma palavra de conforto. E Maria começou a rememorar todos aqueles instantes felizes, desde o seu nascimento até aquele momento em que ele foi preso. Quantas alegrias! Que criança maravilhosa, diferente de todas, um raciocínio brilhante, um coração aberto a qualquer tipo de sofredor que aparecesse. E de seus olhos caíam lágrimas grossas, e ela pedia a Deus: por favor, poupe meu filho. Ele nunca fez nada de mal a ninguém. Naquele gesto de desespero, ela sentiu uma mão apoiar em seu ombro. E quando ela se virou, era João, que, conseguindo vencer o cerco fechado que os guardas fizeram, aproximou-se e falou: vou ficar aqui com a senhora. Jesus já estava nos últimos momentos, mas assim mesmo, ele, num último esforço, olhou para Maria, olhou para João e disse: mãe, eis aí o seu filho. Filho, eis aí a sua mãe. João compreendeu a extensão da mensagem de Jesus naquele momento, que ele é o irmão de todos, que todas as mães são mães de todas, que todos os filhos são irmãos, e que a fraternidade, o amor, a esperança que ele veio pregar era para que todos nós nos unamos em qualquer situação, independente de paredes construídas, locais para louvá-lo, que nós temos que louvar Jesus como irmãos em qualquer situação que se apresente à nossa frente. Maria entendeu também que nesse momento o filho não era dela. Aquele era o Cordeiro de Deus que tinha vindo ao mundo para ajudar a humanidade a enxergar o verdadeiro caminho até Deus. E ela, ajoelhando-se, entregou-se a Deus e disse: faça-se de mim a sua escrava. Compreendendo que até aquele momento ela estava sentindo a dor da mãe, mas agora ela estava sendo a mãe de todos, e aquele filho, antes de ser dela, era filho de Deus. E ali permaneceram até que Jesus deu o último suspiro, antes que a tempestade caísse sobre o céu de Jerusalém e retirassem Jesus do madeiro para enterrá-lo. Maria, após uns 2 dias, foi para a cidade de Bataneia, onde moravam alguns parentes de José, seu marido, que já falecera. João prometeu cuidar dela
a vida toda, mas antes eles tinham que arrumar algum lugar para eles ficarem. E Maria ficou ali com os familiares de José, mas sentindo uma dor profunda da ausência do seu filho. A todo momento não passava um instante sequer em que ela não se lembrasse dele, da sua alegria, da sua disponibilidade, dos seus ensinamentos, e aquilo dava à sua alma uma nova vontade de continuar, apesar sempre regada pela imensa saudade que ela sentia dele. Os dias foram passando e ela começou a perceber que o ambiente ali, nos familiares de José, começou a mudar. Pela presença de Maria em seu meio, eles começaram a julgar-se como sendo pertencentes a uma certa aristocracia espiritual, exigindo dos que vinham atrás de Maria coisas, impediam, porque eles estavam se julgando acima de tudo e de todos. E aquilo incomodava profundamente Maria, porque Maria era a pessoa mais simples e mais afeita a estar com o povo e o necessitado. Em Jerusalém começaram a perseguição àqueles que acompanhavam o seu filho, aqueles que acreditavam na mensagem dele, estavam sendo mortos. E Maria foi ficando extremamente angustiada. Por que em tão pouco tempo aqueles que foram assistidos por Jesus começaram a ser perseguidos, começaram a ser presos, começaram a ser mortos? E aquelas indagações ficavam na sua cabeça e ali dava-lhe imensa tristeza. Até que um dia João voltou para buscar Maria. E ele disse que tinha demorado um pouco mais, porque ele não conseguia uma pequena casa para eles morarem, mas que agora ele conseguiu uma pequenina casa perto da cidade de Éfeso, que ficava num lugar muito aprazível, com vegetação, e da casinha dava para se ver o mar. Convidou Maria e ambos partiram para Éfeso. Maria estava extremamente feliz. Pouco tempo depois, eles estavam instalados nessa pequena casa e Maria ficou muito feliz por ali estar. João foi para Éfeso, porque lá ele tinha que fazer as pregações na igreja que lá existia, e havia muitos sedentos de conhecimento do Cristo. E pediu a Maria que ali ficasse na companhia de outras mulheres para atender aos sofredores que por ali aparecessem. E assim foi. Maria foi atendendo a todos que ali passavam. E com o tempo, a casinha de Maria passou a ser chamada de Casa da Mãe Santíssima. E ela atendia a todos até o anoitecer, até começar as primeiras estrelas no céu. E aí ela se recolhia, fazia suas meditações, sua prece, para poder descansar. Certo dia, ela já estava fazendo as suas preces, as estrelas já estavam no céu, quando surgiu um mendigo pedindo a sua ajuda. Minha mãe, a senhora pode me ajudar? Ela fez com que aquela criatura entrasse para que ela pudesse oferecer água, ver o que ele necessitava,
mas o seu coração bateu de uma forma diferente. E quando se assentou, aquela criatura se assentou, começou a falar para ela que ele entendia plenamente os sofrimentos que ela estava sentindo e que ele entendia e que ele estava ali para ajudá-la. Maria, pela primeira vez desde a partida do seu filho, nunca mais tinha sentido a presença de alguém que viera para confortá-la. Sempre ela confortava as criaturas, mas este veio para confortá-la. A sua voz, que saudade ela sentia dessa voz. Foi quando essa pessoa disse: minha mãe, eu sou o seu filho e eu vim buscá-la. Foi aí que Maria, olhando as mãos daquela pessoa, viu as marcas das chagas. Olhou os pés e ali estava a marca das chagas. Ela não se conteve, quis ajoelhar para beijar os pés do seu filho, mas este não deixou, abraçando-a com muito carinho. Minha mãe, eu vim buscá-la para ser a rainha no meu reino. Nesse instante, Maria, invadida por uma emoção tão grande, desfaleceu. Ela foi colocada na cama e não acordou mais. No dia seguinte, foram buscar João para estar ao lado de Maria. E ali ele ficou até que os últimos laços que aprendiam ao corpo foram desfeitos. E Maria foi recebida no plano espiritual por um coro de anjos e uma grande quantidade de espíritos que vieram recebê-la para ser a rainha no reino de Deus. Mas antes, ela quis visitar Jerusalém. E para lá imediatamente ela se foi. Depois ela quis ir a Roma, no Esquilino, para ver os presos que ali se encontravam em nome do seu filho, por segui-lo, por adotar a sua maneira de viver. E para lá imediatamente ela foi conduzida. E ao chegar na prisão, aquelas pessoas esquálidas, mães de família, separada da família, todos com aqueles olhos entristecidos, e ela disse: eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso partir antes de alegrá-los. Tirá-los da prisão seria pior, porque eles iam ficar numa prisão de tormentos. Aqui eles estão numa prisão física e logo serão libertados. E aí ela se aproximou de uma jovem que estava perto da janela de grades e começou a inspirar uma canção ao seu ouvido. E aquela jovem começou a cantar uma música linda. E de repente todos aqueles rostos entristecidos começaram a cantar. E o ambiente foi se transformando e aquela tristeza foi dando lugar a rostos alegres. A ambientação espiritual foi totalmente alterada. E aí Maria disse: agora eu já posso ir. Agora eu já posso ir ao encontro do meu filho. E partiu. Nós sabemos que Maria, por designação de Jesus, tem um trabalho muito grande no plano espiritual para atender suicidas. Chama-se Legião dos Servos de Maria. Ela tem milhares de outras legiões, mas esta é para atender os suicidas. E ela tem
o Hospital Maria de Nazaré, a Casa da Esperança, a Cidade da Esperança, para receber os suicidas que já resgataram os seus débitos perante a lei da vida e que ali são acolhidos para serem tratados por inúmeros milhares de espíritos sob o comando de Maria de Nazaré. Então hoje, em rápidas palavras, nós quisemos trazer a vocês um pouquinho da Maria, Mãe de Jesus, um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho do que ela continua fazendo por nós. E quando for a hora do Ângelus, às 18 horas ao entardecer, como ela sempre fazia suas preces e meditações, vamos nos reunir para fazermos também as preces junto com Maria e com isso formando um halo, formando uma corrente de vibrações para envolver o nosso planeta nesse momento difícil pelo qual ele está passando e nós também. Meu abraço e muita paz a todos.